Começa agora, na Mundial, Cabala Egípcia, um universo de conhecimento. Um programa que tem como objetivo divulgar a milenar técnica egípcia de autoconhecimento, ajudando no desenvolvimento pessoal e familiar. Apresentação: Professor Gilberto Bacaro. Olá, graças ao piedoso e misericordioso Deus, novamente tenho o prazer de estar aqui com vocês pelo microfone da Rádio Mundial. Eu queria falar para agradecer o pessoal, toda a participação que nós tivemos, principalmente no domingo, dia 6 de maio, lá no Terceiro Milênio, foi maravilhoso. E repetiremos estarei lá novamente no dia 3 de junho. Porque dia 2 de junho eu estarei dando uma palestra aqui no auditório da Rádio Mundial sobre karma, destino e missão. E o ingresso dessa palestra é 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e uma lata de leite que será doado para uma instituição. Na próxima sexta e sábado, eu estarei atendendo em Campinas. E parece que tem um horário disponível na sexta e 2 horários no sábado. Dia 19 de maio, em Piracicaba. E dia 26 de maio, eu estarei atendendo em São Paulo por ordem de chegada. E eu queria agradecer ao pessoal que coordenou. Amanhã à noite estarei dando uma palestra fechada em Santa Bárbara do Oeste. Eu agradeço muito a Ulisses, que trabalhou muito para a realização dessa palestra numa cidade tão linda quanto é Santa Bárbara do Oeste. E eu recebi realmente muitos e-mails, muita comunicação a respeito daquele karma que eu falei, né? Que é o prejuízo na sorte do marido ou da esposa, ou o karma da ingratidão, a desunião dos filhos. E tem esses karmas todos, eles vão, vai alimentando o outro quando chega no sofrimento maior. Por exemplo, karma de lesão cerebral, que poderá provocar 2 tipos de perturbação. As doenças mentais provocadas por traumatismo, acidentes, não é? Derrame cerebral, tensão nervosa, muscular, dor de cabeça e também distúrbios mentais, que são as pessoas de bipolaridade, neuroses patológicas, profundas depressões e, inclusive, a síndrome do pânico. Normalmente, ela está relacionada a esse karma de lesão físicas e cerebrais. Consequentemente, ele tem o seu máximo, porque isso é uma atuação do karma. O karma, ele está provocando. Só que ele pode provocar um sofrimento maior. E o sofrimento maior é o karma de morte violenta. Então, a pessoa vai falar, né? Morreu de câncer, morreu de um infarto, morreu de AIDS, um derrame ou cirurgia. Veja bem, todo esse tipo de morte são mortes realmente violentas para o espírito. E essas mortes violentas, nós transportamos ela também para a vida depois da morte. O nosso espírito, ele leva com ele as marcas da tragédia desta vida e que deverá influenciar nas próximas vidas. A mesma coisa é o karma de suicídio. Olha, os casos de suicídio que eu tenho pego alguns, 10%
é um karma. Então, ele não é considerado suicídio. Por quê? A pessoa veio com karma de abreviar muito a vida dela no planeta, na vida atual. Então, o que acontece? Esse karma, ele está diretamente ligado a um karma de lesão física e lesão cerebral. E de uma forma extremamente violenta é quando esses dois karmas eles se unem e a pessoa comete o suicídio. Só que veja bem, olha, no caso, os 90% são karmas familiares provocados por antepassados que leva a pessoa ao desatino, pessoas a cometerem o suicídio e até partirem para bebida, promiscuidade sexual, homossexualismo, libidinagem, rompimento de relacionamento, de casamento. Tudo isso, um antepassado, ele tem condições de fazer. Por isso que nós temos que mudar o nosso interior. Não adianta nada eu mudar de religião, de igreja, de filosofia, se eu não mudo o meu interior. Porque, veja bem, tudo tem um efeito placebo. O efeito placebo é o efeito dos remédios. Se você toma um remédio achando que ele não fará efeito, com certeza ele não fará nenhum efeito. Mas, se você tomar um remédio acreditando que ele vai te curar, veja bem, é a sua mente que te curou, através da medicação. E isso aconteceu comigo, que eu já relatei para vocês o milagre que eu tive da Virgem de Aparecida. Então, o que acontece? Eu não teria conseguido esse milagre, eu não teria conseguido sair vivo lá da Beneficência Portuguesa ou sem uma lesão cerebral, se eu não tivesse mudado o meu interior de uma tal forma que eu curei minha vida. A medicação fez efeito. Eu acreditei em todos os remédios que o Dr. Marcos me receitou, mas a fé ilibada que eu tenho em Deus, acreditar em Deus e pedir ajuda para a Virgem de Aparecida, olha, realmente foi isso que me curou. Então, se eu for para um outro segmento religioso, que não é aquele segmento dos meus ancestrais, eu poderei ter problemas. Por quê? Depois que morremos, não adianta que nós não conseguimos fazer mais nada. Nós apenas ficamos aguardando o tempo necessário para seguirmos a longa viagem espiritual. E às vezes é muito longa. Ficamos no umbral, ficamos no purgatório, ficamos em qualquer, para o budista, no Sai-Hiroba. Só que quem fica aqui na Terra é que tem a obrigação de rezar pelos antepassados. E os antepassados ficam esperando isso. E eu, quando pego uma família, uma tragédia, uma família assim, que está se acabando, que está se destruindo, com separações, com gravidez fora de época, com drogados, com tudo isso, e que eu utilizo a clarividência, imediatamente vem um antepassado em sofrimento. Vocês lembram daquele caso da moça que ligou? Ela ligou e eu falei, tem um escravo, tem vários escravos, pessoas em sofrimento em cima da sua família. Ela foi consultar comigo. Era um bisavô dela que tinha vastas extensões de terra e com muitos escravos. Imagina, parece que o homem chegou a ter mais de 1000 escravos. Olha o poderio que esse homem tinha. Ele perdeu tudo. E no decorrer dos últimos 100 anos, a família perdeu tudo, ninguém retém nada e ninguém consegue reter. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, que é assassinada, um escravo que fica dias e dias, como eles ficavam, amarrados no tronco,
durante a noite, o dia, o sol quente, a friagem da noite. Ele, quando morria, ele lançava uma maldição sobre aquela família. A mesma coisa se repete hoje, né? Um pai de família, uma pessoa que é assassinado por causa de um assalto, num roubo. Esse pai de família, ele morre preocupado com os filhos que vão passar dificuldade com a ausência dele. O que acontece? Ele não sobe na espiritualidade. Ele fica em cima do agressor e se transforma num espírito obsessor, amaldiçoando a família do assassino. E o que acontece? Ele provoca mais assassinatos. É por isso que uma pessoa, quando assalta e mata um, ele nunca mais para. Ele não pode parar, porque conforme ele vai cometendo esses atos absurdos, vai piorando ainda mais e vai piorando a vida da família. O dinheiro, né, porque tem ainda assassinos profissionais, sim. Tem pessoas que vivem, que ganham dinheiro matando pessoas. Isso todo mundo sabe. Veja bem, e pessoas que têm dinheiro, ganham dinheiro através de prostituição, seja ela masculina ou feminina. É um dinheiro que não vem abençoado. As pessoas não conseguem reter isso. Apesar que o homossexualismo e a prostituição, em 10% dos casos, também é karma. 90% tem que ser estudado. Mas é um dinheiro que vem mais ou menos amaldiçoado, porque é um dinheiro com a morte. É um dinheiro que as pessoas usam o próprio corpo para ganhar dinheiro e, às vezes, olha, é uma porcaria de R$50 que nem vale a pena. Eu imagino que tem gente que cobre isso, né? Então, veja bem, tudo que fazemos, nós somos direcionados pelos karmas. E não adianta eu mudar de filosofia, eu mudar de religião, se eu não mudar o meu interior. A partir do momento que eu mudo o meu interior, eu começo a eliminar os karmas da mente. Quando eu elimino um karma da mente, eu elimino o karma de destino. Consequentemente, eu elimino um karma de corpo. Eu já falei para vocês que eu eliminei um karma de câncer gástrico, que é um dos piores, um dos mais doloridos que existe. É um câncer de esôfago e de estômago. Na minha cabala, mostrava esse câncer e mostrava que em 2012 eu ia travar uma batalha entre a vida e a morte com esse tumor. Imediatamente eu ataquei os meus karmas da mente, mudei o meu destino. Só que eu fiquei com um segundo karma, e é esse que vai me levar para o lado de lá. Eu tenho que retornar à casa de Deus Pai de qualquer maneira, e será através de uma parada cardiorrespiratória. Espero que eu esteja dormindo profundamente e não sinta a dor da morte, porque na maioria dos casos ela dói. Dói no físico. Espírito não sente dor, espírito não come, espírito não bebe, espírito não fuma, espírito não fala mal de ninguém, espírito não faz maldade. Quem faz maldade são os encarnados. Eles às vezes cumprem o que as pessoas, os encarnados, pedem, mas espírito ele já é um ser que está do lado de lá. E esse ser, eu recomendo que vocês diariamente diga graças a Deus pela mãe que eu tive, graças a Deus pelo pai que eu tive, ou que tem. Vocês que têm pai e mãe vivos, vocês devem honrá-los, homenageá-los. Não custa você falar para os seus velhos, olha, muito obrigado, velho, eu te amo. A partir do momento que você consegue falar para os seus pais que você os ama, você está tendo um resgate. A sua missão está mais amena. Melhor ainda, se você der um beijo na testa dos seus filhos e falar, filho, eu te amo. Você é meu filho pela graça de Deus e pela graça dos meus antepassados. Toda vez que nós beijamos a testa de alguém, beijamos a face de alguém e falamos para essa pessoa,
eu te amo, você está elevando o seu pensamento e seus sentimentos a Deus. Aí é o início da eliminação dos karmas. Por quê? Você reconheceu que tem capacidade para amar. E quando você tem capacidade de amar as pessoas, você tem a capacidade de amar a si próprio. E quando você ama a si próprio, Deus te amará muito mais. Ele já te ama muito. Te ama tanto que te deu uma vida. Mas veja bem, se Deus te amar muito mais, e você pedir a Deus apenas uma coisa: ó Pai, Mestre Jesus, louvado Buda, cure a minha vida. Não peça para eles emprego, marido, namorada, dinheiro, ganhar na loteria. Eles não entendem o que é isso. Mas se você falar com Deus, se você ler o Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e no término você ficar em paz consigo mesmo e pedir: Mestre, cure a minha vida. Você, em menos de um mês, você tem condições de fazer com que seu filho consiga o emprego da vida dele, que você cure uma doença da família, e que você cure toda a família, porque a partir do momento que você pede e que você sabe pedir, Deus pode e Ele entende. Quando pedimos para curar a nossa vida, nós pedimos para Deus nos auxiliar a eliminar os karmas. E quando eliminamos os karmas, com certeza seremos perfeitos e felizes aos olhos de Deus, que é o nosso Pai, nosso único e melhor amigo. E quando isso ocorre, nós estaremos prontos para, depois da morte, depois que passarmos pelo umbral, pelo Sai Hirobá, e a luz no fim do corredor, e seguirmos aquela luz, os anjos abrirão as portas douradas do paraíso, e lá dentro estará Deus, e falando para você: venha, filho, eu te amo tanto que eu te aceito de volta, e eu curei a sua vida um dia. Venha me ajudar, vem trabalhar comigo, e você entra no reino de Deus para toda a eternidade, com a iluminação que nós merecemos e que aqui viemos buscar. Pedrão, falei demais, vamos para o Egito? Gilberto Bacaro levará você ao ambiente mágico do Egito, numa vivência mística exclusiva, visitando as pirâmides e a esfinge de Gizé, onde veremos de perto o magnífico monumento e o complexo funerário do faraó Khafre, Museu do Cairo, a cidadela de Saladino e o mercado Canel Khalili, Monte Sinai, visitando o local em que Moisés atravessou o Mar Vermelho, a igreja de Santa Catarina, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, Assuã, Ilha de Filos, Abu Simbel, o Colosso de Ramsés II, Luxor e Karnak, Vale dos Reis, Tumba de Tutankhamon, Colosso de Menon, Alexandria, visitando as colunas de Pompeu e as esfinges de Cleópatra. Saída em agosto com preço imperdível e pagamento amplamente facilitado. Reservas e informações pelo telefone 0 operadora 11 3105 3316 ou através do site gilbertobacaro.com.br. Então, olha, de hoje a 15 dias estarei recebendo aqui uns amigos meus que moram do Cairo. Eu estive com eles lá na Feira do Terceiro Milênio. E eles vêm aqui contar algumas coisas, algumas particularidades do Egito. E vocês que vão comigo terão condições de conhecê-los aqui. Depois eles vão nos recepcionar lá no aeroporto do Cairo quando chegarmos, tá? Pedrão, tem ligação? Tá cheia de ligação. Vamos lá. Alô? Alô? Oi. Boa noite. Boa noite. Eu disse, Gilberto, eu só estava falando sobre a saúde, né? Eu tenho uma neta que fez 4 aninhos ontem. E ela tem diabetes. Descobrimos faz uns 6 meses. E eu só peço isso. Qual que é a data da nenê? É 7 de maio, né? Ela fez 4 aninhos ontem. De 2008. Olha, acontece o seguinte, o que foi que aconteceu com a mãe dela
no terceiro mês de gravidez? Não, ela teve uma gravidez maravilhosa, não teve uma dor de cabeça. Olha, acontece o seguinte, sua neta, por alguma razão, na gestação, ela perdeu a doçura. Então ela nasceu diabética. Mas eu acredito, pelo que me mostra aqui, porque o karma dela, da vida toda, será a circulação. E diabetes está na circulação com o pâncreas, né? É. Mas eu acho que com um tratamento que a mãe dela deve fazer lá com a Fátima do meu escritório, ou com a Dalva, ou com a Silene, enfim, quem quiser, o profissional que quiser, que trabalhe com a cinesiologia, eu acho que tem como reverter a saúde da sua neta. Porque o que ela tem é diabetes mellitus, né? E essa diabetes, ela é traiçoeira. Aliás, a diabetes é uma doença traiçoeira. Eu ando assim, sem ânimo de viver. Não, senhor. Vai lá, leva no meu consultório a data do pai e da mãe e dos 4 avós. Nós vamos ver, eu faço um estudo... materno e paterno, certo. Entendeu? Que endereço que é isso? Eu vou dar o telefone, é 3105-3316. O Vinícius está lá a postos. 3105... 3316. 3316. Isso, fala com o Vinícius que ele vai atender, ele vai explicar direitinho para a senhora. Olha, eu acho que dá para reverter isso, hein? Eu tenho tanta fé, é só isso que eu peço, então, só peço porque, isso. olha, tem o tratamento com o Jorge, que é o nosso terapeuta, que inclusive trata de mim. Se eu tenho a impressão, pelo que me mostra aqui a cabala da Nenê, se unir o tratamento da cinesiologia, que vai mudar o padrão mental da Nenê, mais o Jorge trabalhando em cima do pâncreas e dos meridianos do pâncreas dela, eu acho que reverte sim, mesmo sendo uma diabetes perigosa como é a diabetes mellitus. Infantil assim, né? Porque mas ela deu uma boa estabilizada, agora subiu de novo. Todo dia tá alta. Só que o problema... Tem dia que ela não come nada, tá alta, tem dia que ela come bem e tá baixa. Olha, só que o ano que vem ela entra no primeiro período de movimentação kármica dessa vida dela e poderá ter alguns probleminhas. Pode correr agora porque ainda dá tempo. Tá ok. Tá bom? Tá. Fique com Deus. 3105-3316, gilbertobacaro.com.br. Vamos lá, Pedro, tem mais uma. Alô? Alô? Oi. É a Sueli que tá falando. Oi, Sueli. Eu queria saber da minha mãe, que minha mãe está doente com Alzheimer e que tem alguma ligação com o passado. Qual que é a data de sua mãe? 25/9/36. Tem. Tem? Tem Porque a família dela não teve essa doença. Teve sim. A avó dela. Ah, a avó dela teve? Tá vindo através da avó dela. Você conheceu sua bisavó? Não. Alguém falou que ela era uma velhinha, assim, branquinha, gordinha, que estava sempre enxugando a mão no avental? Vê com ela. Está vindo dela. Manda rezar 9 missas para essa senhora, que é ela que está provocando. Agora, o Alzheimer, você sabe, né? Isso é irreversível. E, além disso, sua mãe já tem uma certa idade, né? Sua mãe, 76 anos, né? Isso. Tá? Mas, por enquanto eu não vejo morte aqui, não. Não, né? Não, pode ficar tranquila. Tá bom? Tá bom. E leia o Sermão da Montanha na cabeceira da sua mãe. Leia em voz alta, falando. Não é ler com a mente. Não, rezar com a mente é errado. Nós, budistas, nós falamos os nossos mantras. E você só vai ver e peça para Mestre Jesus curar a vida de sua mãe. Depois você me conta. Ah, tá bom. Tá e bom? é 9 missas para fazer para ela? Pode rezar, tá bom? Olha, pessoal, nosso programa chegou ao fim, infelizmente, é tão curtinho, né?
Mas eu queria falar para vocês que, acreditando piamente em tudo isso, acreditando na minha missão de auxiliar as pessoas, de orientar as pessoas, é que eu mudei minha vida. Através da minha fé de acreditar profundamente, eu mudei minha vida. E se eu pude mudar minha vida, você pode mudar a sua. É só querer. Até terça, namastê. Você acabou de ouvir na Mundial. Programa Cabala Egípcia. Um universo de conhecimento. Apresentação: Professor Gilberto Bacaro.